mestres, nós estamos reunidos em teu santo e divino nome, te rogando, Senhor, os teus recursos, as tuas bênçãos, para a nossa iluminação espiritual, para a nossa paz, para a nossa harmonia. Auxiliai-nos, ó Senhor, a entender o teu evangelho, a entender a tua mensagem, para que possamos caminhar firmemente no bem. Celeste amigo, te rogamos por todos aqueles que sabemos enfermos, por todos aqueles, Senhor, que sabemos que gostariam de aqui estar e que não puderam ou que não conseguiram. Divino amigo, que os teus mensageiros consigam amparar e socorrer em teu nome, e que nós tenhamos algo a oferecer, segundo a tua vontade, contando, ó Senhor, com os teus mensageiros, com as equipes espirituais responsáveis em teu nome. É que te rogamos a permissão para iniciar a tarefa no plano físico, te pedindo humildemente, Senhor, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Tem alguém pela primeira vez que eu não tenha visto, que eu não conheço? Tem não, né? Todos já são velhos convidados, prontos para me ajudar. Então, dando sequência ao Livro dos Espíritos, tá escuro, vocês querem que acenda? Acho que vai precisar por causa daí, né, Alexandre? Ó. Agora dando sequência ao Livro dos Espíritos, que nós estávamos estudando a lei divina, a lei natural, e que nós vimos que tudo é feito para a nossa caminhada dar certo. Existe no plano espiritual uma grande preocupação que nós sejamos felizes, que nós realizemos o melhor. Porque nós estando em harmonia, nós estando de acordo com a vontade do alto, nós produziremos, nós seremos instrumentos úteis em benefício de toda uma coletividade. E uma coletividade do lar, na família, no trabalho, no meio social. Nós temos por obrigação de, ao recebermos os recursos superiores, sermos o quê? Multiplicadores. Então, esta é a lei, é natural. Dando sequência ao estudo, nós vamos para o bem e o mal. Existe bem e existe mal aos olhos da espiritualidade? Hã? Isso. Mas aí, isso mesmo, existe estar no mal. Muitas vezes a pessoa está numa situação equivocada, que a experiência vai chegar, será iluminado o discernimento aos poucos. Estão lembrados? Quando nós trabalhamos, que o plano espiritual trabalha para que nós possamos iluminar o nosso discernimento. Vocês estão lembrados dessa página? Domínios da mediunidade, no final do capítulo 18, 18, quando perguntam, o próprio companheiro responsável pela reunião fala com o grupo: bom, já que nós não vamos resolver o problema de vocês, né? Não vai resolver os nossos problemas, para que uma reunião mediúnica? Para que uma reunião de estudo? Já que nós não vamos resolver o problema de vocês, quem tem que resolver os nossos problemas? Nós mesmos. Aí ele fala: nós não vamos resolver o problema de vocês, porque nós queremos que vocês iluminem o discernimento. Nós estamos aqui para isso. É a mesma coisa de falar assim: nós não queremos mendigos. Nós confiamos na capacidade de cada um. Nós vamos auxiliar para que vocês possam adquirir esse discernimento. Não é muito melhor nós irmos ao patamar ou nós ficarmos sempre aqui como pedintes? Qual que é melhor? Produzir. Não é verdade? A própria espiritualidade, o próprio Jesus não diz que ele vai preparar o lugar e vai nos retirar para ele, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Não é maravilhoso saber que ele nos quer? Então, se existir o mal, se existir, ele é o quê?
Temporário. Porque o mal não faz parte da criação. A criação é o quê? Divina, maravilhosa. Não existe nada criado para o mal. Não existe criação má. Ô, Filomena, mas tem aquele que mata, aquele que rouba. Ele não é mau. Ele está enganado. Ele está defendendo o que ele acredita. Ele está defendendo o que ele acredita. Ele está muitas vezes num caminho por não conhecer outro. Então não existe ninguém mau. Ah, mas tem irmãos lá no plano espiritual, nas regiões inferiores, que faz horrores. Vamos procurar a ficha dele? Vamos auscultá-lo. Será que não existe grandes sofrimentos ali atrás? Vocês estão acompanhando? Muita dor. Olha o livro Libertação. O livro Libertação, o Gúbio desce a uma região inferior, porque ele queria amparar alguém que era ligado ao coração dele, que foi inclusive filha carnal, noutros tempos. E aí, ele começa pelo obsessor, pelo responsável pela gangue. Eu vou usar a gangue só para a gente entender a extensão. Começou? Não. Ele começou por um funcionário. Eu vou colocar assim. Começou por um funcionário do grupo. E que funcionário? Por quê? Porque sabia que ali, no coração daquele funcionário, havia muita dor, muito sofrimento. Por isso que, aparentemente, ele estava no mal. Aí a gente vê aquele coração tão endurecido. E quando alguém que ele ama é amparado, ele derrete. Aí nós não sabemos amparar, nós não despertamos para amparar, nós então ficamos acreditando em quê? No mal. Ô, gente, eles descem nas regiões inferiores e o Gúbio, que é o instrutor, fala com o André Luiz assim: a partir de agora, o nosso recurso é somente a prece. Ficaram num quartinho que tudo à volta era perigo. Os arames, as cercas, tudo eletrificada. Olha, será que se esse mal fosse poderoso, esse irmão ia enfrentar isso? E se ele duvidasse do bem? Se ele duvidasse? Hã? Foi lá conversar com o chefe, olho no olho. E avisou para os outros da equipe: aconteça o que acontecer, não revide, não corra, não tema. Só oração. Então tem que acreditar realmente em quem? Que existem leis realmente mais soberanas que governam. É ter fé. Mas não é aquela fé: ai, Jesus vai fazer, né? Não. Isso é possível, porque realmente é feito. Tá claro? Olha lá a pergunta. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Aí, o que é o bem e o mal? Olha, vamos ver. Quando Estevão, até então Gesiel, foi para ser escravo nas galeras, aparentemente é um mal na vida dele, não é, gente? Ninguém quer escravidão. Ah, ninguém quer a escravidão do remo, do serviço. Mas muitas vezes nós mesmos elegemos a escravidão do vício, de um outro sofrimento, eleito por nós. Mas não é uma escravidão do mesmo jeito? Ele vai para a escravidão
nos remos, pesado, suado. E um detalhe, quando ele vai, que ele está sendo levado para a embarcação, ele quer um espírito nobre, cumpridor dos deveres, bom filho. Ele é levado assim como se fosse um criminoso vulgar, algemado, humilhado. Ele entra ali, naquele lugar, os outros prisioneiros reclamam do peso do remo, reclamam do serviço, o suor desce, e ele fala com os colegas de serviço assim: todo serviço é de Deus. Se Deus quer que nós estejamos aqui, vamos fazer o nosso melhor. E a água do suor descia. Já imaginou o que era aqueles remos? Hein, gente? Leve, né? Em breve, ele era reconhecido pelo capataz, pelo proceder, pela forma como ele lidava com aquele grupo, oferecendo o quê? Preceitos morais. E tinha, ele incentivava, nas horas mais difíceis do remo. Exatamente. Olha, veja bem, aparentemente era um mal. Ele caía ali, não era? Ó, e ensinou os outros presos regras morais. Vocês estão acompanhando? Paulo de Tarso não contava levar o evangelho aos ladrões. Quando ele foi assaltado, não é isso? Quando Barnabé ficou assustadíssimo, e sem comida eu dou conta, sem a capa eu dou conta, né? E agora, como é que nós vamos fazer? Que é isso, Barnabé? A missão vai muito bem. Não estava no nosso planejamento, na nossa programação, levar os malfeitores. Agora eles também já receberam a boa nova. Veja bem. Olha que espírito de confiança. Espírito do quê? Eu farei. De não valorizar os obstáculos. Se nós valorizarmos os obstáculos, nós nada faremos. Pode falar, Pablo? Eles crescem. Eu forneço energia para o obstáculo. Você começa a fazer um bolo. Aí você fala assim: esse bolo não vai dar certo. Esse bolo não vai dar certo. O que acontece? Já dei ordem. Isso mesmo. Eu já impregnei. Não vai dar certo mesmo. Tá? Em tudo na vida é assim. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de uma mostarda, o que vai acontecer? Direis aquele monte: lança-te daí ao mar, e isso vai acontecer. Ô, gente, a nossa fé é assim? Firme? Ou a nossa fé é igual a de Pedro? Senhor, se és tu, manda que eu vá até vós. Vem, Pedro. Aí Pedro está andando em cima das águas. Não é isso? Morrendo de medo, mas indo, né? Determinado momento ele duvida, o que acontece? Aí Jesus tira ele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só. Porque ele não falou: mestre, se for tu, manda que eu vá ao teu encontro e eu irei. Jesus fala: vem então. Ainda duvidou. À frente, sustentando. Ele teria vencido a gravidade. Jesus estava sustentando ele. Tá claro? Olha lá. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O que a lei de Deus quer para nós? O melhor. O melhor. E o que é o melhor muitas vezes para mim? Muitas vezes o melhor para mim é às vezes o que eu não estou pedindo, eu não vou ter. Olha, vocês estão entendendo isso? Muitas vezes
O meu discernimento ainda não está iluminado e eu ainda não sei o que é melhor. Eu ainda não sei qual é, o que é que Deus realmente espera de nós e reserva para nós. Essa reserva é o quê? A minha construção. O que está guardado para mim no plano espiritual? Hã? O que eu estou mandando, né? Não é verdade? Ah, não, está guardado para mim, que eu nunca vou ter isso, eu vou lutar muito, eu vou sofrer muito. Mas se você quer assim, se você quer assim, não posso fazer nada. Mas eu não quero, para mim não tem nada disso não. Ó, é saúde, é alegria, é recurso financeiro, recurso material, recurso disso, recurso daquilo. O alto está encaminhando, está aí, ó, disposto. Está tudo disposto para nós. Agora nós é que temos que o quê? Descer, pegar a melhor parte. Se eu não pego a melhor parte, alguém vai pegar. Não é isso? Olha lá. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O que será fazer tudo? Todo bem para o outro. O que será? O que será fazer o bem total para o outro? Não pesar na vida do outro, ótimo. O meu máximo. Uhum. Como é que é? O que eu queria receber, isso mesmo. O que mais, gente? Tá tudo certo. Ainda tem mais. O que o outro precisa receber. Entender? Porque muitas vezes eu até quero, mas não é a necessidade do outro. O outro não dá conta. Ou muitas vezes você até entrega aquilo que você realmente gostaria de receber. Mas o que o outro faz daquilo? Põe onde? No lixo. Na gaveta. Não valoriza. Não entende. Não percebe. Olha, e aí, o que acontece conosco? Nós ficamos tristes. Mas eu dei o meu melhor. Eu nem podia comprar aquela roupa, eu comprei e dei para ele. Porque ele estava precisando. Vocês entenderam? Eu é que achei que o outro estava precisando. Eu é que achei. Porque era o que o meu melhor. Mas por não estar com o discernimento iluminado, eu muitas vezes não entendo as leis. Entenderam? Então nós teremos que cada dia mais nos preparar. Ô, gente, qual foi a caridade que Paulo de Tarso fez? Material. Conosco. O Evangelho. Total. Material, espiritual, intelectual. Iluminou o nosso discernimento. Se Paulo de Tarso não tivesse saído para distribuir o Evangelho, para levar tudo quanto é lugar. Vocês já imaginaram? Olha os trajetos das viagens, as distâncias. Será que nós estaríamos estudando o Evangelho de Jesus hoje? Porque toda civilização tem sua Bíblia. Não tem? O hindu, lá na China é muito dividido, mas também tem. Todas as civilizações. O que será que nós estaríamos estudando hoje? Já pararam para pensar nisso? E ele entendeu que nós precisávamos receber. Que se permanecesse lá junto com os judeus, dentro do judaísmo, que o Evangelho morreria. E nós perderíamos a oportunidade de conhecer o que é um bem maior. A alegria do Evangelho em Paulo alimentava de tal forma que ele pensava assim: eu não posso guardar isso para mim.
Eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que dividir, passar. Ah, mas hoje nós não precisamos sair por aí, levando ali, levando aqui. Você pode levar o estudo nas casas espíritas. Todas as casas espíritas precisam de expositor, de evangelizador, de passista. O que mais? Onde mais que nós podemos levar? Um colega de trabalho. Ah, mas eu vou falar que eu sou espírita? Para ele? Hã? Depende. O que vai falar mais alto do que eu falar que eu sou espírita? O meu exemplo, a minha postura, a minha fala. Minha fala, a minha vivência. Não precisa de falar, não. Mas também teríamos oportunidade do conselho mais elevado, que ninguém nos fala à toa. Não é verdade? Mas aí a gente fica assim, né? E o medo? E o medo do outro descobrir que a gente vem no centro. A mesa é branca, né, gente? A mesa é branca? Hã? Melhor que é. Tá claro? A nossa busca precisa ser sempre do cumprimento da lei maior que nos rege. Em tudo, para com todos e com tudo. Esta foi a entrega de Paulo. Essa foi a entrega de Madalena. Esta é a entrega de todos os trabalhadores espirituais que escrevem-nos. O André Luiz está entregando a vivência dele para nós aprendermos. E somente o que? Tentando, lutando, caiu, levanta. Não fica chorando em cima do erro, não. Escorregou, pô, vou aprender de novo. É no trabalho que nós adquiriremos a condição. No livro Domínios da Mediunidade que nós estamos estudando, na Mediúnica, tem uma trabalhadora espiritual. Olha que interessante. Eu não vou contar o caso todo, não, depois vocês leiam lá. Vou contar só um pedacinho do caso, mas vocês vão gostar. É uma trabalhadora encarnada e uma trabalhadora desencarnada. A trabalhadora encarnada que frequenta uma casa espírita e que é, inclusive, trabalhadora numa reunião mediúnica, está passando por um problema familiar grave, que eu não vou contar para vocês. E aí, a trabalhadora desencarnada pede ajuda ao Aulus. Olha, a Anésia, você lembra da Anésia? Ela está passando por um problema assim. E aí, né, eu queria que você fosse lá, dar uma olhada, ver o que você pode fazer. Aí ele fala, é mesmo, eu estou precisando de ir lá visitá-la, mas devido à quantidade de trabalho, eu não tenho podido ir lá visitar. Olha a preocupação, gente, olha que bacana. Aí a Teonília, que é a desencarnada, quando vê que ele não tomou providências imediatas a respeito para resolver a situação que estava acontecendo na casa, ela fica assim, incomodada, mas não é possível. Ela falta falar, né? Olha, mas vou ter que contar o caso, né? Não queria contar, não, eu vou contar. O esposo da trabalhadora encarnada estava namorando, tadinho, é tão jovem. Só de casamento ele devia ter 20 anos com a companheira. Aí a desencarnada, quando percebe o caso, fala, mas não é possível, ó, essa outra namorada, olha, ele arrumou agora uma namorada, essa mulher aí. Opa, peraí, não fala assim da nossa irmã. Como julgá-la dessa forma? Você não conhece? Né? Não estarão ambos doentes? E ela, a trabalhadora desencarnada, assusta com a posição dele e se recompõe desse jeito. Ela se recompõe. Então, quer dizer, nós estamos todos nessa busca para entender o bem e entender o mal. Onde que está esse mal? Será que não somos doentes, não, gente? Será que não precisamos realmente do remédio maior do Evangelho? Da entrega pelo outro?
Não que a espiritualidade esteja endossando a enfermidade. Vocês entenderam? Mas é preciso utilizar o medicamento certo. Sem usar o medicamento certo, maior possibilidade de doentes. Tá claro isso? Tá? Passa para nós, Elcio, fazendo favor. Olha lá, 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Ah, essa é fácil, não é? Como se pode distinguir o bem e o mal? Como, Luísa, que nós vamos distinguir? Como, Juan? Como que eu vou saber se o negócio é bom ou é ruim? Em Hércules. Como é que nós vamos saber se é bem ou se é o mal? Primeira coisa. Exatamente. Olha aqui, gente. Quando fala em bem e mal, geralmente a gente leva para o lado, para o desencarnado que está no mal, não é? Tem um obsessor, né? Tem algum trevoso. O obsessor, na verdade, o doente, sou eu. Eu sou o doente. Nós estamos num grande hospital. Estamos ou não estamos? Precisando de tratamento urgente. Então, muitas vezes eu não sei que aquilo que está acontecendo na minha vida está me chamando para uma construção maior. Eu tenho que me perguntar, por que isso veio? Que porta eu abri? Que porta eu abri? Quando Jesus conversava e doutrinava os desencarnados, Tadeu ficava tão apaixonado, achava que aquilo era tão maravilhoso. Só que os diálogos eram curtos, né? Mesmo porque o grupo de encarnado não conseguia entender muito bem. Para o grupo de encarnado, Jesus estava expulsando, não é verdade? Mas Jesus não expulsava ninguém. Jesus amparava. Só que Jesus, o quê? Não falava para os outros ouvirem. O diálogo era com quem? Espírito com espírito. Tá? Então, como os outros não escutavam o diálogo todo, né? Era só parte do diálogo, então ficava parecendo que Jesus estava expulsando. Mas Jesus não expulsava. Jesus sempre amparou. E Tiago queria que Jesus fizesse uma grande convocação. Isso é no Boa Nova. Luta contra o mal. Tadeu, desculpa. Queria que Jesus fizesse uma grande convocação e resolvesse todos os problemas. Todo o mal. Isso é possível? Hã? Por que não? Se retirar todos os obsessores que andam comigo, o que acontece? O que acontece, Eliana? Pode falar. Hã? Vira o anjo. Ah, anjinho. Ah, escutei. Ah, eu vou junto? Não é assim? Nossa, mas fulano é tão nervoso, tão nervosa. É porque tem muito obsessor com ele. Eu, muitas vezes, é que sou obsessor, né? Olha, pode acontecer. Eu atraio tudo de novo, porque eu ainda não consegui mudar. Não estou empenhando esforços em mudar. Eu posso ir junto com eles. Porque se eu estiver muito entranhada, eu não consigo ficar sem essa energia. E existe caso nos livros, tá? Da espiritualidade começar uma desimantação e o encarnado não aguentar. Desencarnou. Desencarnou e a espiritualidade pediu autorização à família. Olha, se nós separarmos o desencarnado foi feito um trabalho com ele. Ele falou, você sabe, olha o que é entendimento. Olha, gente, como que nós não pensamos nisso?
Eu gostaria muito que quem não entender, por favor, pergunte. O desencarnado sabia das ligações perispirituais dos dois, do conúbio de energia, estava tão enraizado que o desencarnado vira para o trabalhador espiritual, que não era Filomena, era simplesmente Bezerra de Menezes, e fala com ele assim: olha, o senhor sabe que se eu sair, ele morre. Eu não posso sair mais. Coitado, olha, ele também se prendeu. Vocês entenderam? Ele também acabou o quê? Escravizado. Porque agora, se eu sair, ele morre. Vai ficar também na minha conta. Olha vocês verem, gente. E aparentemente a culpa é sempre dele, não é? Sempre dele, não. Aí o que a equipe espiritual fez? Chamou o pai e a mãe. O pai e a mãe do rapaz que estava passando pelo processo e falou: olha, se o obsessor que está disposto a sair realmente sair, o filho morre. Ele devia ter 20, 22 anos, não muito. Aí os pais, deixa a gente pensar. Nós vamos pensar. Aí pensaram, refletiram, na semana seguinte, eles vieram para a reunião com a resposta. Pode deixar ele desencarnar. Libertou os dois. Qual que é a importância de deixar desencarnar? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso. Exatamente, interromper a escravidão. Vocês entenderam? Exatamente isso. Porque aí eles vão poder. Não vai ser fácil. Não é de uma hora para outra. Cada um vai receber tratamento específico para aprender a se manter sozinhos, um sem o outro, e preparar corpos separados. Isso, dos siameses. Exatamente. Existem casos? Um corpo com duas cabeças, outra hora ligados, muitas vezes ligados por órgãos vitais de difícil desmembramento. Existem casos que não pode se desmembrar. Por quê? É assim que estava lá, ou pior, engalfinhados. Então, olha, diante de uma situação que aparentemente era ruim, a libertação de dois. Entenderam? E nós não pensamos nisso, não. Muitas vezes para nós, o bem, o bom, é sempre tudo do nosso jeito. Ninguém quer. Nem 70 nós queremos. Né? 70, 80 nós ficamos amarrando, segurando. Né? A pessoa está doente, o corpo não aguenta mais, a pessoa está de cama, ó. Não é esse? A gente ali amarrando, não é? Agarrados. Do jovem, 22. Pode falar, Célia. Bem alto para chegar aqui. No caso de quem? Desse que eu contei? Isso. É bom que não desanima a gente, né? Por isso que ela procurou quem? O assistente. Porque se fosse ela resolver, como que seria? Chegava o dedo no nariz. Aqui, você não desconfiou não? Tem 20 anos que estão casados. Aqui, ó, tem duas mocinhas. Duas mocinhas já grandinhas, 14, 15 anos. Um menino aqui de 7, ó. Aqui, você está invadindo o lar. A nossa forma. Sem compaixão, sem entendimento.
sem evangelho. Então, por isso ela pediu o quê? Ajuda. Porque é igual a nós mesmos. Não que ele vai endossar a queda. Não que ele vai endossar a doença. Não é isso. Mas ele vai o quê? Procurar a causa. Vai procurar a causa, vai trabalhar com o grupo, para que o grupo verdadeiramente se liberte. Entendeu a diferença? Olha, não precisa de ir longe, gente. Tem um outro caso nos livros, que o companheiro adentra o lar, e ele era um grande trabalhador espiritual, grande trabalhador em número de tarefas. Quando ele entra no lar, que ele vê uma cena que ele não agrada a ele, ele deu um soco no genro, que o genro cambaleou. Quando ele deu um soco no genro que ele cambaleou, entra uma trabalhadora espiritual numa compostura, numa mansidão, num amor no coração. Ela só olha para ele. Ele falou, pronto, você é traído para a Dona agora, né? A vergonha. 40. Campeão em tarefas. Campeão em tarefas nas regiões inferiores. É bom a gente saber isso, para a gente saber que tem jeito para nós, né? Não pode demorar mais 40 anos. Vocês entenderam? Nós não podemos esperar mais 40 anos, não. Podemos? Ó, só o Juan, o Miguel, não é Miguel? É Miguel que ele chama? O Gustavo. Miguel, o Gustavo, o Hércules, Luísa, né? 40 não. Tem uns outros novinhos aí, mas 40 não. É que pode esperar 40 anos. Por que eu estou falando assim? Porque o alto é tão maravilhoso conosco que nos dá tempo de estudar, definir uma profissão. Não quer nada que a gente... Não, agora tem que ser assim, eu tenho que fazer uma reunião ali. Não, vai investindo em nós gradativamente. Não é verdade? Olha, veja bem. Olha a caminhada de Paulo de Tarso. No ano de 32, não é isso? O ano de 32, 33, que ele está no diálogo com Sadoc. Ele está lá esperando o Sadoc chegar, vocês estão lembrados? Sadoc chega em Jerusalém para investigar a cura de um tio dele, que está no ano 33, mais ou menos, 32, 33. 33 que Jesus já tinha desencarnado, já tinha voltado ao plano espiritual. E aí, 33, vamos colocar. Logo depois, mais 3 anos, Saulo foi para o deserto, retorna do deserto, fica nas regiões do Tauro, inicia o trabalho dele, que eu não vou entrar no sábado, elas estão trabalhando muito detalhadamente. Resultado, quando chega lá, no ano 68, mais ou menos, Paulo de Tarso já estava voltando ao plano espiritual, totalmente iluminado. Vocês imaginam? Na mesma reencarnação. Ó, muitos de nós aqui já temos 30 anos de doutrina, de evangelho. Já estamos iluminando. Vocês entenderam? Não, mas nós temos que fazer igual Paulo. Não tem desculpa. Não é pouco, não serve pouco mais. É por isso que eu estou colocando. Vocês entenderam? Se Paulo começa e 30 e poucos anos ele conseguiu resolver, ele matou. Nós não matamos nessa reencarnação. Não precisa levantar o dedo para mim quem matou, que eu não quero saber. Nem em praça. Eu vou até fechar até o olho, ó. Não é verdade? Nós não matamos. Nós ainda matamos ainda o tempo, né? A esperança. Mas a vida, igual ele matou, ele tirou a vida. Tirou vida, lares, expectativas, sonhos, tudo. Tudo. De muita gente.
Nós não fizemos isso. Então tem jeito para nós ou não tem? De ser nesta. Tem que ser nesta. De definir. O bem para mim é viver o Evangelho. Os meus filhos não serão criados para o mundo. O meu lar não será o lar do mundo. O meu lar será um lar do Cristo. Não foi o que Saulo falava com Abigail? Teremos filhos para Deus. Nem assim não pode ter. Olha só. Nem assim pode ter. E quando ele, naquele programa de trabalho que Abigail traça para ele, ele pensa no lar cheio de filhinhos, Abigail fala com ele, mas e os filhos do Calvário? São todos nossos filhos. Abraça todo mundo aí. Entenderam? Mas ele reclamou. Faltou falar, né? Eu queria era você. Faltou falar. Foi de não. Agora nós temos tudo. Nós temos tudo. Tem desculpa? Não tem desculpa. Mais um aí para nós. Alguém quiser complementar, pode complementar. Quem? Quem é? Deixa eu te explicar uma coisa. É porque no caso, era uma obsessão de longo curso, porque a obsessão é exatamente o quê? Eu sou igual a você. Tá? Então, o que aconteceu? A energia desse corpo está sendo dividida com alguém há muito tempo. Então, não tem milagre. Jesus diz, eu não vim derrogar a lei. Vocês estão acompanhando a diferença? Não existe milagre. Lembra que semana passada eu disse que em Listra, Paulo olhou o companheiro no chão, era uma ruazinha. Todo mundo, ele falando do Evangelho, ele apresentando a boa nova, ele viu o grupo todo envolvido e um paralítico arrastando. E ele olhou para o paralítico e falou, levanta, ser curado em nome de Jesus. Ele curou aquele companheiro. Paulo tinha uma mediunidade ampla. Inclusive, na primeira carta a Coríntios, nós vamos ver lá, inclusive, orientações que ele traz a respeito da mesa mediúnica. Então, naturalmente, ele viu que ali deveria ser um caso de obsessão. O obsessor foi amparado e o companheiro pôde levantar. Mas eu trouxe também que se aquela obsessão tivesse deixado sequelas graves, não dava. Porque a fé não dispensa a razão. Vocês entenderam? Se fosse uma lesão grave, não tinha jeito de imediatamente. Podia ser trabalhada ao longo do tempo, reconstruindo. Que era o caso dessa obsessão. Foram tantos anos dividindo as energias deste corpo e do corpo perispiritual meu. Então, o que acontece? O que eu absorvo, a minha capacidade de fígado, rins, de tudo que é muito vital, está esgotada. A ponto de o companheiro vai deitando, gente. Ele começa, aparentemente, com preguiça, eu não estudo, eu não produzo, e vai definhando, vai voltando. Aí eu deito. E não levanto mais. Por quê? Porque eu estou num trabalho pesado de manter o outro. Eu tenho que trabalhar para manter esse corpo e o do outro. E aí, Cláudia, o que acontece? Mas esse obsessor, será que ele não conhece o Evangelho? Ele conhece o Evangelho, sim. Nesse momento, ele já tem noção. Tanto que ele fala. Olha como que já ficou pesado para ele. Aqui, eu não posso sair. Se eu sair, ele morre.
já está pensando no outro. Vocês entenderam? Então ele já está tendo noção, sim. Mas que adianta deixá-los mais tempo? A economia desse corpo já está complicada. Já está comprometida. Então, esse trabalho, esse entendimento, já vai facilitar cortes. Porque não sei se vocês sabem, quando chega num caso desse, é verdadeira cirurgia. E não é cirurgia de 2 minutos, não. Há um emaranhado dos nossos fios nervosos com o do outro. Então eu não posso simplesmente afastar. Ele, como ele já está predisposto a afastar, o que vai acontecer? Um relaxamento. Relaxa. Aquilo que estava entrucado vai fazendo o quê? Ó. Podemos cortar, gente. Cortamos do fígado. Aí, vamos trabalhando. Cortamos do rim. Cortamos do cardíaco. Até é muito mais profundo. Vocês estão entendendo? Não é simples afastar uma obsessão de longo prazo. E que às vezes começa numa brincadeira, numa bobagem, numa invigilância do lar. Entendeu? Às vezes numa invigilância do lar. E a coisa toma uma proporção que ninguém sabe o que é. Te respondi? O encarnado, ele não tinha mais essa noção de decisão. Quem tem? Não é hora de eu falar com você, não. Peraí. Eu não posso falar agora, não. Quem que está olhando esse rapaz? Esse encarnado, ele já não tem mais noção do... O encarnado, né, o comprometimento, o gasto, já exauriu o discernimento. Tanto que quem foi chamado para definir? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Não tinha mais como. Isso está no livro Loucura e Obsessão. Tá? Loucura e Obsessão. Do Divaldo. Tá? Pode falar, João. Loucura e obsessão. Isso em casos de vingança, né? Mas muitas vezes começa numa situação comum do dia a dia, e que nós vamos engrossando fios, perdendo recursos, e a coisa vai engrossando, tomando uma proporção muito maior. Por isso que Emmanuel fala assim: a obsessão começa num pontinho simples e vira um painel vigoroso. Um painel vigoroso. Já imaginou o que é isso? É muita coisa, né? Mais um? Nós temos um minutinho. O homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal. Aquilo que já você trouxe, Célia, Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Então, quando der errado, mas deu errado eu fazendo, nós fazendo o que eu achava que era o melhor, o que eu queria receber, eu tenho que preocupar? Paguei escola para aquele vizinho a vida inteira. Quando acabou a escola, o menino não quis fazer vestibular, só foi querer trabalhar. Mas olha a minha visão. Entenderam? Pagou estudo, investiu,
Aí agora tem que ser do meu jeito. Ao invés de eu olhar, olha, a pessoa ganhou anos de estudo, está com bagagem, agora vai escolher o caminho que quiser. Vai escolher o caminho que quiser. Nós acreditamos nisso? Não. Nós não acreditamos. Ah, eu paguei aquela roupa de 10 vezes. Porque ele queria tanto. Aí eu dei. Porque eu gostaria de receber aquela roupa. Quando eu acabei de pagar a prestação, não tinha nem rastro daquela roupa. Olha só. Não soube cuidar. Como é que eu não penso? Eu já dei. Eu já dei. Eu investi. Eu mostrei a pessoa um outro patamar. Vocês estão entendendo como que a gente tem que aprender a buscar em tudo? Porque senão o evangelho não fica prático na nossa vida. Eu aplico o passe, invisto na pessoa, a pessoa recebe aquela energia, fica boa e depois ela joga a energia fora. Problema dela. Você fez. Nós fizemos, você investiu. A nossa parte está realizada. Já pensou se Jesus olhar para nós lá em cima e falar assim, como que vocês são ingratos, né? Preparei tanto, 42 gerações, até eu poder aproximar do grupo de judeus, até eu poder aproximar de Jerusalém, e ainda vocês me levam para a cruz? Entenderam? Pode falar, Fábio. Aham. Aham. Não dei. Não dei. É, exatamente. Olha só. A medida do possível. Essa fala é brilhante na nossa boca. A medida não é a medida do possível. Qual que é a medida? É a medida do Pai. A medida tem que ser a medida do Pai. Porque o Pai sabe qual é o nosso possível. Nós não. Vocês entenderam? Por isso Jesus veio. Por isso Paulo enfrentou os gentios. Não é a medida do possível. A medida é a medida do mestre. Nós temos que fazer o que Jesus fez. Ah, mas como é que vai ser? Eu vou fazer como que Jesus fez? Jesus teve família, gente. Teve lar. Jesus teve trabalho. Jesus passeava. Só que era a pé. Passeava. Né? Passeava, tinha um objetivo. Levava aqui. Olha lá o relato, né? Na Galileia verdejante. Olha o lago de Genezaré. Que delícia, hein? Dá até vontade de colocar o pezinho na água de Genezaré. Não é verdade? Então, tá tudo para nós. É a medida do Cristo. Se andarmos na medida do Cristo, nós sempre estaremos no bem. Tem dúvida disso? Então, ó, tem alguém querendo fazer melhor que eu. Vai fazer melhor que eu agora. A vibração. Ah, viu? Bom discípulo. Puxa a energia. Quero voltar ao lugar em que fiquei só. Quero voltar a contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me falar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Posso ir,
mais adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto-me apaixonar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor e Mestre Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta noite. Agradecemos a todas as equipes em serviço, Senhor, nos auxiliando, nos esclarecendo. Que possamos levar esses recursos para os nossos lares, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ó Divino Jesus, que a luz do teu amor entre em nossos lares, em nossas vidas, amparando também os nossos familiares e todos que vivem e convivem conosco, no plano físico e no plano psíquico. Os lares que estão também à distância, Senhor, sejam amparados em teu nome. Os nossos administradores públicos, todos os irmãos e irmãs, que de alguma forma, Senhor, se esforçam para que a tua vontade aconteça. Que chegue do alto os recursos, iluminando-nos para o teu caminho. Ó Divino amigo, que as equipes em serviço recebam o nosso carinho mais sincero de fortalecimento para todos. Que possamos retornar aos nossos lares, Jesus, sinceramente agradecidos e nos colocando à tua disposição. Que possamos interromper a tarefa com alegria em nossos corações, pelo muito, Mestre, que recebemos de vós. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.